Gestrinona, pessoal. Então vamos começar a responder aqui as caixinhas de pergunta. O que é o chip da beleza? Na verdade é um nome popular para um hormônio esteroide sintético, que a gente não produz então, né? Que é sintético, chamado gestrinona. Diferente, por exemplo, do outro hormônio esteroide que a gente produz, testosterona, estradiol. A gestrinona, na verdade, foi criada há muito tempo, apesar de a gente estar conversando, falando muito nos últimos anos. É um hormônio que desde a década de 70 é utilizado. Foi criado, inclusive, mais ou menos nesse período aí, com o objetivo anticoncepcional. Então, como ele tinha uma eficácia boa, porém, muito parecida com os outros medicamentos da época, e o preço era muito maior, nesse contexto da anticoncepção, ou seja, como anticoncepcional, caiu em desuso. No entanto, a anticoncepção não é apenas a única atuação desse hormônio. Ele é muito mais complexo, pode trazer muitos outros benefícios. Falar dos benefícios da gestrinona é, antes de tudo, falar de como é que ela atua, né? Como é que ela funciona dentro do nosso corpo. Bom, eu vou separar duas situações que ela vai interferir, né, na verdade, como principais, mas é um hormônio muito complexo, bem heterogêneo. Ela vai ter o poder androgênico. Por quê? Porque aumenta a testosterona, a produção de testosterona livre. Isso vai trazer vários benefícios, como por exemplo, mais foco, mais concentração, mais disposição, mais força, maior potencial anabólico. E aí é que está dentro do que se chama de medicina estética, cada vez mais é um hormônio que é comentado, né? E o outro patamar seria, na verdade, a questão de ser antiestrogênica, principalmente no útero, que aí, sinceramente, é onde é mais estudado e mais utilizada a gestrinona, que é dentro da área de ginecologia, principalmente para as mulheres. Como funciona também, é importante falar, ressaltar a forma de se utilizar, né? A gente toma isso? Não, na verdade, a questão do chip, especificamente, é o implante hormonal. Então, na verdade, é um procedimento, uma microcirurgia, vamos dizer assim, muito simples de se faz até em consultório, não é em hospital nem nada, tá? Então, muito simples de se fazer, rápido e muito tranquilo, tá? O procedimento. Então, você vai ser implantado lá um implante, na verdade, hormonal, pelo médico, sempre pelo médico, não pode ser feito por outro tipo de profissional, pessoal. E aí, ele vai ser liberado gradativamente ao longo de meses. Então, vai durar em média 6 meses. Porém, também ressalto que não é a única forma de utilização. Existe também a utilização pode ser feita também através do gel. No entanto, a biodisponibilidade é bem menor e cai cada vez mais em desuso. Em relação à utilização, se é um método seguro, olha, em todos os aspectos, os contextos de utilização, sim, é um hormônio seguro, né? De fato, pode ser utilizado tranquilamente se você não tiver as contraindicações, obviamente. Isso o médico vai avaliar em consulta para dizer se vai ser a melhor opção de tratamento para você. Falar um pouco de preço é difícil, no entanto, de uma forma geral, não é um tratamento barato, não é mesmo. No entanto, o que deve ser avaliado, claro, lógico, cada pessoa junto a seu médico é que vai entender das suas condições, mas o que deve ser avaliado em primeiro lugar é o custo-benefício, né? Por exemplo, olha só, uma pessoa com endometriose, ela sofre tanto, ela sofre muito durante os ciclos menstruais, é muita dor, é muito desespero, realmente assim, são pessoas que têm queixas muito intensas. Então, eliminar aquelas queixas ali, talvez com aquele custo-benefício faça mais sentido para aquela pessoa. Mas quem sabe, para ganhar massa muscular, é um tratamento que é um bom custo-benefício para mim? Tudo bem. Então isso vai ser analisado, na verdade, a cada caso com o seu médico. Não existe só essa opção, existem outras opções também. Boa pergunta. Eu acho que é a pergunta mais feita em relação ao uso desse tratamento, né? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais estão mais relacionados à parte androgênica, obviamente, do que da parte antiestrogênica. A antiestrogênica, na verdade, o efeito colateral é excelente para quem tem a endometriose, que é não ter a menstruação, né? Isso aí, incrível, né? No entanto, na parte androgênica, se a pessoa tiver uma predisposição, por exemplo, na adolescência, mais jovem, eu tive muitas espinhas, o meu cabelo caía muito, então essa pessoa pode ter esse risco aumentado de fazer muita acne, queda de cabelo. Claro, isso aí vai ser muito individualizado e tem que ser conversado, mas sim, são efeitos colaterais que podem vir, né? E modificar um pouquinho também a estrutura da bioquímica do seu colesterol. Então, às vezes, diminui um pouco o HDL, aumenta um pouco o LDL. O ganho de peso também é uma consequência, é um efeito colateral. Muita gente... Poxa, eu sinto muito, mas a gestrinona não é um tratamento para emagrecer.
Então, se você esperava emagrecimento com o uso da gestrinona, eu sinto muito. Vamos entender uma coisa, pessoal. Diminuir percentual de gordura não significa emagrecer. A gestrinona, pelo efeito androgênico, pela testosterona livre aumentada, pode fazer você ganhar um pouco de massa muscular, sim, pode. Pode contribuir para a hipertrofia, pode. E o peso aumenta. O peso de massa muscular. Se o peso de massa muscular aumenta, o percentual de gordura corporal diminui. Mas isso não significa que a sua massa de gordura diminui, não, tá bom? Então, óbvio que você esperava algo que a gestrinona não traz. Se você já escutou que a gestrinona ajuda a emagrecer, vamos ter cuidado nessa informação. É mais prudente dizer que ela pode diminuir o percentual de gordura pelo aumento de massa magra. E sobre o início aí, fiquei careca, claro, não deve ter ficado careca não, mas é você que fez uso da gestrinona. Se você tinha, como eu falei, alguma predisposição à queda de cabelo, acne, ou seja, os efeitos androgênicos que podem vir do aumento da testosterona livre, realmente pode ser um efeito colateral que incomode. Então, pessoas que têm essa predisposição não devem fazer uso da gestrinona. Evitem, obviamente o médico em anamnese vai questionar isso e certamente ele não vai querer prescrever isso para você justamente para evitar esses efeitos colaterais. Oxandrolona, um hormônio esteroide sintético. Gestrinona, outro hormônio esteroide sintético. Parecidos, tá? Boa, a pergunta está um pouco vaga. Em que sentido, gestrinona versus oxandrolona? Bom, eu vou trazer aqui pelo que eu acho mais óbvio, que é em relação à performance, à hipertrofia, ao ganho de massa. Os dois não geram emagrecimento, ponto. Isso aí é um fato. Não são tratamentos para emagrecer, mas são tratamentos conhecidos para o ganho de massa e, por isso, redução de percentual de gordura corporal. Em relação ao uso da gestrinona e oxandrolona para o ganho de massa, eu tenho muita certeza e muita convicção do que eu estou dizendo. A oxandrolona é superior e muito ao uso da gestrinona, sendo um hormônio mais simples de se utilizar, claro, porque você pode manipular simplesmente, e a gestrinona já é um implante hormonal. E a oxandrolona tem um ganho realmente superior em relação à hipertrofia comparada à gestrinona. Como essa pergunta deixou tudo muito vago, eu vou falar um pouco mais, por que não é verdade? Olha só, em relação ao uso das duas, mesmo com esse objetivo de ganho de massa muscular, pensando também nos efeitos colaterais que a gente pode vir de algum tratamento como esses aí. A oxandrolona pode também dar queda de cabelo, pode também dar espinha, pode, assim como a gestrinona. Então, comparando o uso das duas, e se aquela pessoa começa a ter aqueles efeitos colaterais e começa a se incomodar, qual das duas é mais simples a gente reverter esses efeitos? Oxandrolona. Por quê? Porque a oxandrolona você utiliza diariamente. Você parou de utilizar, parou os efeitos colaterais. A gestrinona foi implantada no seu corpo e ela vai ficar lá. Ela não vai sair. Ela vai continuar dando os efeitos colaterais. E o que vai poder ser feito vai ser uma contrapartida aos efeitos colaterais. Vamos remediar os efeitos colaterais. É caro, vale a pena o custo-benefício? Como eu disse, depende, né? É muito complicado falar sobre investimento, né? Isso cada um dá suas prioridades também. Como eu falei, um exemplo, uma pessoa com endometriose, tem muita queixa, tem uma qualidade de vida lá embaixo, enfim, e ela precisa inibir a menstruação, a gestrinona é um tratamento, né? Um tratamento muito, muito eficaz. Acabou. É caro, de repente sim, mas para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, nem se compara esse valor, na verdade é um grande investimento. Agora, para ganhar massa muscular, é um método que eu considero um bom custo-benefício? Tem métodos mais simples, inclusive com menos efeitos colaterais, que vão te dar muito, muito mais massa muscular. São mais em conta, vamos falar assim, nesse termo. Em relação a emagrecimento, nem se fala, porque a gestrinona não é um hormônio que se utiliza diretamente para emagrecimento.